Nós estamos iniciando mais um Papo do Bem e hoje nós temos a participação de uma pessoa muito especial, Marco Antônio Amaral, que é o nosso amigo, irmão, estudiosíssimo da doutrina espírita e servidor público de profissão, e vai falar conosco sobre solidariedade, trabalho, tolerância e algumas coisas correlatas a esse tema. Eu queria agradecer a sua participação, viu, Marco? E já passar para você a palavra para você iniciar o nosso bate-papo. Saudações cordiais, nosso agradecimento pela oportunidade, doutor. E nos dias atuais em que estamos verificando os aspectos de uma sociedade bastante tumultuada pelos tempos de transição, achamos conveniente trazer o tema de tolerância, solidariedade e todos os aspectos que envolvem nas relações humanas. E convém abordar dentro, inclusive, das leis morais, que estão muito correlatas, porque vai trazer aspectos da caridade como a entendia Jesus. Nossa proposta no Papo do Bem de hoje é essa, doutor. Ô Marco, a tolerância está quase zero, né? Tolerância quase zero. Mas eu penso, doutor, me lembro de uma mensagem do livro Boa Nova, em que Jesus trabalha com Bartolomeu acerca daqueles dias difíceis, em que Bartolomeu também observava os aspectos tumultuosos da época, e Jesus disse que havia trazido as alegrias do céu para as nossas vidas. E temos observado que nas pequenas coisas, não obstante todo o avanço da tecnologia com os quais devemos nos alegrar, o senhor que está vinculado à área da medicina, ficamos impressionados com um avanço, com cirurgias efetuadas no cérebro e a pessoa consciente. São comemorações que a sociedade conquistou pela sua união nos aspectos de trabalho, solidariedade e tolerância. Mas as grandes cidades têm nos demonstrado que há uma necessidade maior da compreensão, da empatia e, sobretudo, da compreensão mútua, do respeito à diversidade, ao outro. Porque o mundo é eclético, né? Nós vivemos numa sociedade onde nós temos partícipes de todas as naturezas, não só no aspecto profissional, religioso, social, socioeconômico, e em tese nós encontramos pessoas que são mais intelectualizadas e outras transitam na ignorância. E isso dá uma diversidade de pensamento, de conduta, de comportamento, e tem que ser assim para a gente complementar as necessidades do mundo. Se nós todos fôssemos iguais, seria um desastre, né? Então precisa ter essa diversidade. Agora, o grande segredo é nós sabermos lidar com tudo isso numa boa, né? Doutor, é um aspecto interessante. Não obstante, estamos tratando de relações humanas, mas gostaria de chamar a atenção para algumas pesquisas científicas em torno do mutualismo, de uma ajuda mútua entre seres da natureza que nós consideramos inferiores. E aí nos lembramos de Francisco de Assis, que tinha uma consideração celestial por todos os seres vivos, por toda a natureza. Uma faculdade do Nordeste e outra de São Paulo desenvolveram estudos acerca de uma relação entre formigas cortadeiras, pasme, doutor, e uma planta, uma flor relativamente insignificante no aspecto das suas exigências, chamada flor do Guarujá. É uma flor de pouca exigência, ela nasce na beira da calçada, numa parede, com poucos recursos, uma flor humilde. No entanto, ela e as formigas foi constatado que desenvolveram uma relação de amizade muito grande.
a flor produz alguns elementos bastante ricos que interessam ou que fazem bem para as formigas cortadeiras. Em contrapartida, as formigas cortadeiras defendem as plantas dos seus inimigos naturais. Uma relação de mutualismo bastante interessante, talvez considerássemos como algo improvável. Então, isso nos emociona, porque é uma lição da natureza para nós outros que às vezes nos consideramos superiores em relação aos outros elementos que fazem parte do nosso globo, da nossa escola terrestre. Se a gente for analisar toda a ecologia e mesmo o relacionamento em nível humano, existe toda uma proposta divina para que tudo esteja de uma forma homeostática, equilibrada. O problema é que o homem vai se achando no direito de fazer as coisas sem pensar nas consequências, e aí vai complicando mais. Você vê, hoje nós passamos recentemente por uma pandemia que, dentro da visão espírita, todas essas situações chocantes são para fazer evoluir a humanidade mais depressa, não é? Isso está no Livro dos Espíritos. Mas depois da pandemia, quando a gente pensava que os países fossem ser solidários, ajudando uns aos outros, porque foi uma situação muito delicada, sem vacina, sem saber o que fazer, uma patologia nova, complicadíssima. E eu mesmo cheguei a pensar, agora sim, agora os países vão se estreitar, vão ser solidários, vão ter tolerância, vão trabalhar para poder amenizar a problemática alheia, principalmente os grandes países, né, os países de primeiro mundo, auxiliando os países mais subdesenvolvidos. Mas não foi o que aconteceu. A desdita continua a mesma. Os países subdesenvolvidos passando necessidades, crianças ainda morrendo de fome e guerras acontecendo aí de uma forma absurda. Então, eu fico pensando, Deus vai investindo, né? Vai fazendo com que o homem acorde com a realidade maior, a solidariedade, a fraternidade, né? E uma vez que nós somos todos irmãos, mas o homem ainda está muito olhando para o ego, né? A grande complicação, pergunta 913 do Livro dos Espíritos, a grande desdita é o egoísmo, que ainda faz a pessoa pensar em si e esquecer do outro, quando deveria ser o contrário, né? O desinteresse pessoal é a maior virtude do homem, então deveria esquecer um pouco de si e pensar no outro, mas não é o que está acontecendo. Sim, eu acredito até que a humanidade está evoluindo, sem dúvida nenhuma, não está retrogradando, já tem muitas manifestações de amor, de solidariedade, mas em que pese tudo isso que esteja acontecendo por conta da determinação ou com a permissão divina, porque Deus não determina a guerra, Ele utiliza para fazer a humanidade evoluir. Mas, apesar disso, as pessoas ainda não entenderam o verdadeiro sentido da fraternidade, não é? Sempre olhando eu e depois eu. Sim, doutor. Temos observado, considerando o trabalho como toda ocupação útil, por isso admiramos e reverenciamos todas as iniciativas dos trabalhos voluntários que têm despertado nas consciências a importância do conhecimento e do auxílio mútuo, a fim de que nós possamos diminuir as diferenças que existem. É óbvio que há uma riqueza muito grande na diversidade, mas nós podemos manter uma unidade, como o senhor colocou, nessa diversidade. Essa diversidade enriquece. Realmente, as lutas, as disputas têm causado dores muito grandes na humanidade. E, naturalmente, temos experimentado também os fracassos dessas ações indevidas em toda a natureza e conosco mesmo, como seres humanos. Eu fico pensando, quando Jesus disse, ó raça incrédula,
até quando eu vou ter que sofrer por vocês? Isso significa que Jesus está trabalhando para que nós possamos entender esse verdadeiro sentido da caridade, conforme ele entendia, né? Mas o homem ainda está muito distante dessa proposta. Em vez de trabalhar para a hegemonia, para o equilíbrio, esse dinheiro sobrando ser canalizado para as necessidades prementes, envolvendo os menos aquinhoados, não é o que acontece. As pessoas ainda estão querendo ficar mais ricas, mais poderosas, se locupletando às expensas da desgraça alheia, como, por exemplo, recentemente a gente está vendo aí o assalariado, o aposentado, estão surrupiando já os míseros reais que eles recebem para ficarem mais ricos, para tirar proveito dessa desdita. Não tem espaço, não é, Marco? Sim, doutor, concordamos. Esses espíritos ou essas pessoas ainda não se conscientizaram da nossa destinação espiritual, doutor. Daí o contributo da doutrina espírita em termos das vidas sucessivas, porque a vida não se extingue e há uma responsabilidade espiritual anexa a todo esse procedimento, eu diria, predatório, né, de invigilância, e realmente o esforço de Jesus na nossa transformação. E esses espíritos ainda não se conscientizaram dessa necessidade do bem, da vivência da caridade. Então, realmente, nós acabamos sentindo que ainda há uma necessidade de uma distribuição mais igualitária dos recursos em favor daqueles menos favorecidos. É natural que não haja, os espíritos dizem que uma igualdade plena realmente não é possível. Haja vista que todos nós somos espíritos únicos, imortais, e temos uma jornada, por assim dizer, muito individual. Então não somos iguais, mas pelo menos em termos de distribuição de recursos, precisamos trabalhar com mais afinco. Por isso precisamos continuar tendo bom ânimo, sobretudo tendo Jesus como guia e modelo das nossas vidas. Marco, quando Jesus disse, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que os homens vejam as vossas obras e possam glorificar o Pai. Então, às vezes a gente fica pensando, como o Emmanuel mesmo definiu, que esse brilho, esse brilhantismo é através do intelecto, ou até através de discursos ou orações bem feitas, interpretação muito boa da lei, mas Jesus faz uma complementação para essa colocação que eu acho muito interessante, para que os homens vejam as vossas obras e possam glorificar o Pai. A glória de Deus é exatamente fazer com que os filhos venham aderir à sua proposta. Os 10 mandamentos são universais. E às vezes a gente vê a pessoa dentro de uma religião, ou mesmo até uma pessoa que se destaca pela notoriedade, pela inteligência, pelo conhecimento, mas as obras não condizem. E aí fica a grande discrepância, porque o que vai pesar mesmo é o que se faz. O doutor Inácio Ferreira, através do Bacelli, ele colocou uma coisa muito interessante. Ele disse assim, entre estudar e trabalhar no bem, eu prefiro trabalhar no bem, não é? Então, é lógico que a gente tem que estudar, isso faz parte, é divino, é da lei, o desenvolvimento intelectual. Mas o trabalho no bem é a maior norma de triunfo, segundo Jesus. Então, independente de qual seja o credo, a filosofia, a religião, a casta, a nacionalidade, o que vai pesar na balança espiritual mesmo, nossa, é o trabalho no bem, não é? As obras. As obras. E vou recorrer de novo aos recursos da natureza, doutor. É interessante porque com a questão da ecologia em evidência, a preservação de todo um ecossistema, sobretudo, às vezes em pauta, a questão de árvores, da nossa vegetação. E eu observo numa marginal aqui próxima,
uma árvore que mesmo derrubada pelo vento, conservou pequenas raízes vinculadas ao chão. Ela está uma árvore enorme, provavelmente uma árvore que já tem muitos anos, uma copa gigantesca, tombada às margens da rodovia, mas continua verde e florida, sustentada por poucas raízes. Penso que acima de todas as convenções humanas, como o senhor colocou, às vezes as definições, toda a intelectualidade, a expressão de trabalho daquela árvore é um convite para qualquer criatura, mesmo sobre injunções difíceis, acreditar no bem e continuar trabalhando. Imagino que ecossistema que não está suportando uma árvore daquela, ainda que tombada e sustentada por poucas raízes. Vejo ela como um exemplo para nós outros perseverarmos no bem e continuarmos trabalhando, como o senhor asseverou. Marco, o amor de Deus eu chamo de irrestrito, porque se eu falar que é infinito, eu ainda estou dando uma definição, né? Mas o amor de Deus é irrestrito. Se nós fôssemos pensar quanta prodigalidade que nos assiste para que a gente fique vivo, para que a gente possa se movimentar, trabalhar, se dedicar, estudar, entender. Quer dizer, Deus é extremamente pródigo, não mede nenhuma consequência para nos atender. Ele faz tudo e mais alguma coisa por conta da sua misericórdia. E a gente vê as pessoas ainda reclamando muito, intolerantes, às vezes se sentem injustiçadas e, o que é pior, não aceitando a vida que tem. Quando é bem da verdade, a gente sabe que cada um está no lugar certo, com as pessoas certas, com a vida que lhe é devida, para poder crescer, progredir. E para isso precisa ter trabalho, esforço, porque ninguém cresce pela misericórdia divina, pura e simplesmente, não é? Sim. Emmanuel assevera em um de seus prefácios que os ideais do Criador reclamam mãos humanas para se materializarem. E a criatura, nesse esforço próprio, tem a oportunidade de aprendizado. Temos realmente observado a negligência de alguns trabalhadores que às vezes reclamam uma possibilidade de trabalho e, no entanto, quando contratados, às vezes não correspondem ao compromisso firmado. E isso traz para essa criatura as consequências do desleixo, né, da dificuldade, e acaba enterrando talentos, ao passo que o trabalho estaria proporcionando a esse espírito desenvolvimento, a multiplicação de seus talentos, ele enterra o talento. É a enxada que acaba ficando parada, enferruja e é corroída ao longo do tempo, sem proveito nenhum. Ainda na mensagem de Jesus, talentos enterrados. Nós estamos falando em trabalho, solidariedade e tolerância. A solidariedade, ela deveria ser a tônica da nossa vida, porque o trabalho, ele vai ser definido didaticamente em 3 tipos. O primeiro é o trabalho dever, aquele que a gente trabalha para ganhar dinheiro e pagar as contas, né? Porque nós não podemos ser pesados para os outros. O outro trabalho é o trabalho obrigação. A gente tem a obrigação de ser solidário àqueles que caminham conosco. É uma obrigação, aquele que está ao nosso lado, sempre disposto a nos atender, um vizinho, um amigo, um companheiro de trabalho. Naquele momento em que ele apresentar dificuldade, nós temos a obrigação de atender aquela pessoa. Por quê? Ele está sempre junto conosco, ele está sempre participando da nossa vida. Nós nos sentimos obrigados a fazer alguma coisa por aquela pessoa. E o outro tipo de trabalho, que é o que dá trabalho, é quando a gente se propõe a fazer voluntariamente, sem ter o dever nem a obrigação. E que dá trabalho por quê? Porque é uma rotina muito grande. Por isso que Jesus diz que a norma de triunfo aqui na Terra para nós é persistência no bem. Às vezes a pessoa começa trabalhando ali, num trabalho de
empolgação, né? Vem para casa, não, deixa comigo, eu vou fazer, coisa e tal. Mas aí fica uma rotina e a pessoa, nossa, mas isso aqui é todo dia, é sempre a mesma coisa. Não, eu vou parar. Então, a persistência no bem, esse trabalho voluntário, não é simples, né? Por isso é que precisa a pessoa ter essa decisão de estar fazendo e agir, porque senão vai ficar apenas na intenção. Diz o Chico que no umbral tem muita gente bem intencionada, né? Que ficou na intenção, mas não fez, né? Sim, sim. Temos observado também realmente o abandono da frente de trabalho, né? É um trabalho enriquecedor, doutor. Nós que experimentamos normalmente com relativa frequência as promoções, todas as frentes de trabalho, às vezes a palavra amiga, o atendimento fraterno, temos aprendido muito com isso. E todos aqueles que abandonam esse posto de trabalho perdem a oportunidade do aprendizado, do conhecimento, de abrirem a mente e o coração para todas as riquezas que fazem parte da sua própria existência e às vezes não são reconhecidas. Então, toda pessoa que abandona a frente de trabalho acaba mergulhando às vezes num poço de complicações, justamente pela ociosidade, e perde a oportunidade do aprendizado, a alegria de um serviço voluntário, que todos nós sabemos que somos infinitamente gratificados por essas ações no bem. O trabalho no bem, se as pessoas entendessem o significado, todos estariam fazendo esse trabalho todos os dias. Porque quando a gente chega num trabalho voluntário e encontramos amigos, nós já recebemos um abraço, um sorriso, um olhar terno, uma vibração positiva. E aqueles amigos dão uma energia para nós fazermos a nossa tarefa, e isso é muito importante. Aquelas pessoas assistidas na gratidão, via de regra, também nos envolvem vibrações positivas. Todos nós temos um anjo guardião. Aquela pessoa assistida também tem um anjo guardião. E quando nós damos uma assistência ao seu pupilo, ao seu assistido, ele passa a ter, entre aspas, um compromisso de consciência de devolver para nós aquilo que nós fizemos pela pessoa que está sob a sua custódia. Naquele momento mais difícil da vida, que a gente acha que não tem mais solução, aqueles benfeitores que são responsáveis por aquelas pessoas assistidas, vêm em nosso socorro. Por isso é que Emmanuel tem uma colocação muito interessante que diz assim: quando a divina providência analisa o nosso karma e nós temos que sofrer as consequências daquelas atitudes infelizes do passado, se nós estivermos sistematicamente trabalhando no bem, manda a divina providência que o karma, ou seja, aquela consequência, fique adiada sem dia para se cumprir. Então, quando nós estamos trabalhando para Jesus, para Deus, na assistência, no atendimento aos nossos irmãos, nós estamos adquirindo méritos espirituais. Tanto é que o Ezequiel, o profeta bíblico, disse certa vez, está isso no Velho Testamento, que Deus não quer que o ímpio sofra, quer que ele se transforme. Deus não se comprar no nosso sofrimento. O sofrimento é em decorrência das nossas atitudes infelizes. Quando nós estamos trabalhando no bem, ajudando as outras pessoas que são nossas irmãs, filhas de Deus, logicamente que os céus vão aplaudir, vão fazer tudo para que a nossa vida se alinhe com o bem. E alinhando com o bem, nós não vamos sofrer consequência nenhuma. Por isso é que a gente tem que fazer um trabalho no bem com persistência. Lá do outro lado, quando nós chegarmos pela morte física, o que vai pesar na balança é o bem que nós tenhamos feito. Por isso que o trabalho, a solidariedade, a tolerância deve ser sempre observada por todos nós, né? Sim, estamos todos inseridos no contexto da justiça divina, mas é sempre reconfortante entender que quando a justiça nos procura para cobrar os débitos reais pelas leis de causa e efeito,
entra o ministério da misericórdia divina, nos proporcionando justamente essa moratória por tempo infinito, se nos encontra trabalhando no bem. Olhamos a tolerância divina para conosco também, mas uma tolerância não permissiva, uma tolerância ativa, que espera de nós a outra face, a face do bem. Então, nós vamos terminar o nosso programa, porque o tempo nos cobra, mas com alegria imensa de saber que Deus nos ama, que Deus é de um irrestrito amor em relação aos seus filhos, que somos nós. Alegria, não essa alegria superficial da festa, daquele momento inusitado, não, essa alegria de viver, de estar na terra, de saber que Deus nos ama, que está trabalhando a nossa personalidade, nos dando o ensejo de profundas reformas, para que nós possamos desfrutar de tantas outras benesses por conta do nosso crescimento espiritual. Eu quero agradecer, Marco Antônio, pela sua participação, foi muito interessante, vocês, como sempre, traz muitas informações boas e desejar muita paz, muita harmonia a todos os nossos irmãos que estão nos assistindo e convidá-los para a semana que vem estarmos juntos aqui com o novo Papo do Bem, que é a nossa proposta de trazer informações boas, diferentes daquelas que às vezes a gente vê por algumas mídias divulgando coisas negativas e que enfraquecem o nosso psiquismo. Então, vamos estar juntos, como diz o meu querido irmão Navarro, sempre com Jesus, mas nunca sem Kardec.